Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje falarei a respeito da interpretação da profecia bíblica. O método mais adequado da interpretação da profecia é o literal, no que diz respeito aos eventos narrados, sabendo reconhecer, entretanto, as figuras de linguagem nela existentes e que diz respeito a outras coisas ou se refere a outras realidades. Um dos erros na interpretação das Escrituras é desejar fazê-la dizer o que ela não diz. Um dos métodos de interpretação que distorce a palavra de Deus é o método conhecido como método alegórico, que por influência de Agostinho foi utilizado para chegar a conclusões divergentes e contrárias ao texto bíblico. O mais interessante foi que, embora tenha sistematizado uma exegese sadia, Agostinho pecou pelo excessivo uso da alegoria. No método alegórico, cada pessoa atribui o sentido que preferia às palavras de Deus, de modo que a autoridade final fica sendo o homem e não Deus. No método literal, gramatical e histórico, o homem, o intérprete, com a ajuda do Espírito Santo, deixa que Deus fale mediante a sua palavra. Obviamente, a interpretação literal, gramatical e histórica tem espaço para a linguagem figurada e poética. Por exemplo, os montes romperão em cântico, as árvores baterão palmas, de significado óbvio e indiscutível, sem espaço para alegoria. Esse método tem a ver com as dispensações de Deus para com o homem, uma vez que trata da história revelada na Bíblia e da história humana, que a cumpre de modo real, não alegoricamente. Por exemplo, a Bíblia revela que haverá um reino milenar de Cristo na Terra. A leitura que se deve fazer é que haverá literalmente esse reinado, e não como uma alegoria de um tempo de paz indeterminado, onde alguns acreditam que a mensagem do Evangelho reinará sobre todas as nações, em decorrência da pregação do Evangelho pela Igreja. Quer dizer, todas as nações aí vão se converter. Outra coisa é que o método literal respeita o significado das línguas originais do texto bíblico. Um exemplo do erro do método alegórico é daquele pregador que afirmou que as 5 pedras que Davi pegou no rio para lutar contra Golias eram, na realidade, as letras do nome de Jesus. Mas esqueceu de dizer que tanto em grego quanto em hebraico o nome do Salvador possui 6 letras. No que diz respeito ao tema Israel versus Igreja, que na seara da escatologia parece ser o erro mais comum, ao afirmar que a Igreja substituiu Israel no que toca às promessas divinas, o dispensacionalismo deixa clara a distinção, mas não o faz de maneira arbitrária, mas decorrente da abordagem hermenêutica que adota. O dispensacionalismo não tem como ponto de partida a distinção Israel-Igreja, para então ser ela imposta na leitura da Bíblia. Pelo contrário, tem como ponto de partida uma consistente abordagem literal das Escrituras. Essa abordagem faz com que o intérprete reconheça que tanto Israel como a Igreja são, cada um de per si, isoladamente, únicos. Charles Hilly, que é o autor da Bíblia Anotada, torna claro que o sistema conhecido como dispensacionalismo não se originou por se forçar uma prisão teológica sobre o texto bíblico. Ao invés disso, surgiu quando os intérpretes assumiram um compromisso com o uso consistente da hermenêutica literal
gramatical e histórica. Por exemplo, se a mesma hermenêutica literal, gramatical e histórica, que é usada para interpretar outras seções da Escritura, for sempre aplicada à profecia, então o intérprete irá, nesse caso, naturalmente, ver uma distinção entre Israel e a igreja. Bom, o tema é instigante, interessante, e espero que vocês tenham sido despertados a pesquisar sobre o tema. Fica a dica.